Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos fazer o resumo da lição de número 3, que é a terceira lição do quarto trimestre de 2021. E hoje nós iremos falar a respeito da conversão de Saulo de Tarso. Na lição a lição anterior, domingo anterior, que é a lição do dia 10 de outubro de 2021, que é a data que é dada aqui pela lição, nós falamos a respeito de Saulo como perseguidor, Ou seja, nós falamos a respeito de Saulo como perseguidor e agora nós vamos falar justamente da conversão desse perseguidor, Aqui o texto áureo da nossa lição ele diz o seguinte, que indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Está registrado lá no livro de Atos, capítulo 9, o versículo 3 e o versículo 4. E esse episódio aqui, quando Saulo estava indo ali para Damasco e teve esse encontro com o Senhor, foi justamente o episódio que eu costumo chamar que aqui foi o marco divisório da vida de Saulo. Antes, um Saulo perseguidor da igreja, um Saulo que perseguia Cristo, que queria acabar com a igreja de Cristo, e depois desse encontro passou a ter um Saulo, ou posteriormente chamado de Paulo, um homem que se tornou um dos maiores divulgadores da mensagem de Cristo, Ou seja, ele era um dos maiores perseguidores e passou a ser um dos maiores divulgadores do Evangelho de Cristo. A verdade em prática, ela fala que a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então, quando ele fala da verdadeira conversão, a verdadeira conversão ele envolve alguns elementos, Ou seja, a pessoa é convertida a Cristo não só quando ela fala que é convertida a Cristo. Não é o suficiente ela simplesmente falar, não, eu sou convertido a Cristo e isso já ser o suficiente. Na verdade, isso não é o suficiente. Ou seja, a conversão, como diz aqui a verdade prática, ela leva em conta o arrependimento, ou seja, a pessoa precisa de fato se arrepender dos seus pecados, ela leva em conta também a questão da fé, até porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, não tem como nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé nele, e também, que é o ponto que eu acredito mais importante talvez, é a completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Até porque eu falo desse ponto como sendo o mais importante, porque quando a gente fala de arrependimento, a pessoa pode falar, não, me arrependi da boca para fora, e você não necessariamente tem como saber se de fato aquilo foi um arrependimento. A fé é uma coisa que praticamente todas as pessoas, com algumas exceções, porque os ateus geralmente não têm fé em Deus, porque eles não acreditam em Deus, mas com essa exceção, as pessoas geralmente falam que têm fé em Deus, Agora, essa transformação, completa transformação do pensamento, vontade e ação do homem é justamente o que demonstra mais essa conversão no homem. E justamente foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ou seja, com Saulo, aqui no caso, quando ele se converteu, houve o arrependimento, houve uma demonstração de fé, mas também houve ali uma completa transformação no pensamento, na vontade e na ação dele. Nós vemos que a introdução, eu destaquei alguns pontos, vou ler aqui apenas, não vou ler todos os tópicos, e nem ler aqui todo o texto de cada tópico, mas eu vou ler o ponto que eu destaquei em cada tópico. Na introdução, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, que Saulo torna-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo, Ou seja, uma coisa muito interessante de nós analisarmos. Ou seja, Saulo ele se tornou um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Ou seja, ele era um perseguidor implacável, nós vimos na lição anterior que ele era implacável, ele não se importava se era homem, se era mulher, se era criança, ele perseguia a todos e colocava na prisão homens e mulheres, e para ele isso era como se ele estivesse fazendo um favor para Deus, era como se ele estivesse fazendo algo bom para Deus. Nós vemos que após essa conversão, nós vemos aqui que a introdução já deixa logo bem claro que Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Ou seja, o quanto a sua conversão foi realmente uma conversão
realmente, digamos assim, verdadeira, realmente honesta, realmente voltada a Cristo. E nós vemos ele ainda diz mais aqui que assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro lado Saulo respondeu com arrependimento e fé. Ou seja, quando ele teve aquele encontro ali com Cristo, ali no caminho de Damasco, Deus tomou ali a iniciativa de ter esse encontro com ele, né? Mas Saulo respondeu com arrependimento, com fé e com muito trabalho e dedicação na obra do Senhor. O tópico 1 ele fala da conversão de Saulo, um ato de graça, da graça de Deus. Ou seja, a conversão de Paulo não foi uma coisa, digamos assim, que aconteceu por méritos pessoais de Paulo. Não, foi um ato da graça de Deus. Quando nós somos abençoados pela graça de Deus, se é pela graça de Deus, é pela sua bondade, né? É pelo seu amor, é pela sua misericórdia. Não é pela nossa bondade, não é pelo nosso poder, não é pela nossa bondade. Na verdade, é pela bondade de Deus, é pelo amor que Deus tem com cada um de nós. E nós vemos aqui lá em Atos, capítulo 9 e 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, que foi justamente o que nós lemos ali na verdade prática, né? Nós lemos o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 9 de Atos, né? Ou seja, ele fala justamente desse encontro sobrenatural. Por que ele fala sobrenatural? Porque Jesus Cristo ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o Pai, né? Aquele encontro ali que ele teve com Saulo não foi o Cristo antes de morrer, né? Não foi o Cristo homem. Na verdade, ali foi um encontro do Cristo, mas já ressuscitado, do Cristo em uma forma totalmente sobrenatural, né? E nós vemos que nesse encontro aqui foi justamente como eu falei no início, o marco da vida de Paulo, ou seja, um Saulo antes de Cristo, antes desse encontro com Cristo, e um outro Saulo depois desse encontro com Cristo. E nós vemos que foi justamente nessa visão que ele teve ali, naquele encontro, porque ele ouviu a voz, viu o clarão, né, caiu do cavalo, viu aquele clarão, mas ele não viu quem estava falando com ele, mas ele ouviu a voz. E nessa visão que Saulo teve, ele pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Até porque Jesus Cristo, quando teve esse encontro, falou para ele, né, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele falou, não, mas quem és tu, Senhor? E ele falou, eu sou a Cristo, a quem tu persegues. Ou seja, ali, digamos que teve ali um estalar e ele se tocou que o que ele estava fazendo e perseguindo a igreja de Cristo, mas não a igreja apenas perseguindo o homem, perseguindo as mulheres, mas perseguindo ao próprio Deus. Quando ele estava ali perseguindo a Deus, e nesse encontro Jesus Cristo deixa muito claro, quando ele estava perseguindo a igreja, Cristo deixou muito claro nesse encontro que ele estava perseguindo ao próprio Cristo. Ou seja, quando ele falou, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Saulo ele caiu em si a partir daquele encontro ali. Ou seja, por isso que ali foi um marco muito importante na vida de Paulo, que foi a partir daí que ele se deu conta de que o que ele estava fazendo, que anteriormente, que até aquele momento ele estava achando que estava fazendo um favor a Deus, estava achando que estava fazendo um negócio muito bom para Deus, achava que estava agradando a Deus, a partir daquele encontro ele percebeu que na verdade não, o que ele estava fazendo não era bom para Deus, o que ele estava fazendo na verdade era uma perseguição ao próprio Deus, porque estava perseguindo a sua igreja, a sua noiva, aos seus servos, né? E Jesus Cristo deixou isso claro, ou seja, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Jesus não falou, olha, pai, tu está perseguindo a minha igreja, cuidado, tu está perseguindo meus servos. Não, Jesus falou, olha, tu está perseguindo a mim, ou seja, eu sou Jesus a quem tu persegues. E isso foi um marco muito importante depois desse encontro na vida de Saulo. E nós vemos até lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele fala justamente dessa questão dessa graça salvadora, né? Que Jesus Cristo, ele diz lá que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Ou seja, pela graça que sois salvos, não é pela nossa bondade, pelo nosso mérito ou pelo nosso desempenho, não, é pela bondade de Deus que nós somos salvos, e isso é por meio da sua graça, por meio do seu amor, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, que Ele oferece a todos os seres humanos. Agora, o que acontece é que quando Paulo teve aquele encontro ali com Jesus Cristo, Saulo, ele teve esse encontro, ele poderia ter escolhido não servir a Jesus Cristo. Ou seja, Jesus não o obrigou a servir a ele. Já na verdade, Jesus teve um encontro com ele e disse, olha, tu está perseguindo a Jesus, tu está perseguindo a Cristo, tu está perseguindo a Deus, tu está me perseguindo. E aí,
Com isso, Paulo se tocou que o que ele estava pensando que estava fazendo e que era o certo, ele na verdade era errado. Ele pensou que estava fazendo uma gentileza para Deus, mas na verdade ele estava perseguindo o próprio Deus. E aí ele tomou uma decisão. Houve ali de fato uma conversão. Porque às vezes algumas pessoas imaginam, não, como é de graça, é pela graça, é pelo amor de Deus, é pela sua bondade, então eu não preciso fazer nada. Posso ficar aqui tranquilo que dá tudo certo porque eu vou ser salvo, porque Deus me ama. Mas na verdade, realmente Deus nos ama, realmente é de graça, ou seja, eu não posso comprar, não tenho o que eu possa oferecer para comprar essa salvação, mas obviamente ela não é para você receber e ficar por isso mesmo, não mudar nada, até porque lá na verdade prática, quando nós lemos aqui, nós vemos que a verdadeira conversão, ela acontece com arrependimento, com fé e também com transformação. Então, essa conversão ela precisa acontecer como aconteceu na vida de Saulo, porque ele teve esse encontro, ele se converteu, então houve o arrependimento, tanto que ele se arrependeu tanto que ele não voltou a praticar nenhum daqueles atos que ele fazia antes. Ou seja, antes ele era um perseguidor, ele passou a ser, na verdade, um perseguido também por amor ao Evangelho de Cristo. E houve uma conversão de fato, ou seja, ele realmente se arrependeu, ele realmente se converteu, ele realmente transformou o seu pensamento em relação àquilo que ele estava praticando. E nós vemos que isso ficou muito claro e muito evidente nas suas ações, né, em tudo aquilo que ele fez. E lá no tópico 2, fala a respeito de Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Né? A conversão começa no arrependimento. Nós vemos que ele fala que a palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoia, que significa pesar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Que foi o que aconteceu com Saulo, né? Ou seja, ele sentiu-se remorso, uma disposição interior para mudar. Ele sentiu uma disposição interior e nós vimos isso na sua história, no desempenhar do seu papel como missionário, que ele foi um grande missionário. Nós vemos que, de fato, ele teve um arrependimento verdadeiro e real ali na sua vida, nessa conversão dele. Né? E aqui, continuando, ele fala que, portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Então, isso faz parte do processo de salvação. Nós vimos até que, em alguns trimestres anteriores, que o processo da salvação ele é imediato, a partir do momento que a pessoa se arrepende realmente a Cristo, confessa a Ele como seu Salvador e como Senhor da sua vida, se há realmente esse arrependimento verdadeiro, dentro dos moldes daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, a pessoa recebe a salvação oferecida por Deus. Agora, o processo de santificação acontece em um processo, ou seja, você vai amadurecendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos nos aperfeiçoando e vai acontecendo esse processo de santificação. E nós vemos aqui, quando fala a respeito da conversão de Paulo, ela houve uma transformação pessoal de Paulo, ou seja, a sua conversão, ou aconteceu ali uma transformação pessoal. Até diz lá no subtópico 2, do tópico 2, ele fala o seguinte, que abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Aqui foi o episódio, depois que ele até fala aqui, eu li aqui um pouco acima, que ele fala até o seguinte, que foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-se-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Então nós vemos aqui que ele passou a enxergar a coisa que antes ele não enxergava, porque abriu-se os olhos espirituais, ou seja, os olhos espirituais de Saulo foram abertos pelo Senhor. E nós vemos que houve algumas transformações. Inclusive, nós vemos aqui que essa experiência sobrenatural impactante o fez indagar o Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Então nós vemos uma coisa muito interessante. Ou seja, de uma vontade egoísta e individualista, nós vemos que Paulo demonstra uma completa resignação à vontade soberana de Cristo. Né? Então, nós vemos que houve ali, de fato, uma transformação, e uma transformação não só da boca para fora. Né? Ou seja, nós vemos que aconteceu, de fato, ali uma transformação na vida de Paulo. Quando ele fala que houve ali uma resignação, nós vemos que de fato houve essa transformação, houve de fato essa mudança, houve ali, digamos,
conformidade de Paulo à vontade divina, à vontade de Deus, à vontade de Cristo. E aí, continuando aqui, nós vamos lá no... a sinopse do tópico 2, que nós acabamos de falar, ele fala o seguinte, que a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal, que é uma coisa que tem que ficar muito clara para nós. A conversão não é só o arrependimento, mas é um arrependimento que provoca em nós, provoca naqueles que se converteram também uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Ou seja, é muito importante que isso fique claro para nós, para não imaginarmos que, de repente, só levantar a mão, opa, eu aceitei Jesus Cristo, você imaginar que só isso é o suficiente. Na verdade, isso é um passo muito importante, né, que todos nós devemos fazer, mas não só isso é o suficiente. Nós precisamos realmente sofrermos e passarmos pelo processo da transformação. O tópico 3, ele fala a respeito das 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Aí ele fala da faculdade intelectual, faculdade das emoções e a faculdade da vontade. Quando ele fala da faculdade intelectual, ele diz que nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. Ou seja, que é uma condição essencial para que haja a mudança no homem, é justamente ele reconhecer a sua condição. Ou seja, para nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós precisamos aceitar nossa condição como pecador, como pessoas que precisam desse Deus, desse Senhor, para que os seus pecados sejam perdoados, que é os nossos pecados, na verdade, sejam perdoados, e nós recebamos desse Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados. Até porque nós sabemos que todos nós pecamos, né? Todos nós pecamos e fomos destituídos pela glória de Deus justamente por causa disso. E aí, na faculdade das emoções, ele diz o seguinte, que nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios 7,10 está escrito, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então nós vemos aqui uma transformação muito importante na vida daqueles que se convertem a Jesus Cristo, essa mudança nessa faculdade das emoções, porque a tristeza que é operada segundo o mundo é uma tristeza que provoca em nós, digamos assim, que opera em nós a morte, né? Mas a tristeza segundo Deus não é uma tristeza que opera em nós o arrependimento. E esse arrependimento provoca em nós a transformação, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós mudamos a nossa atitude em relação a esse pecado, a esse ato que nós praticávamos antes. E aqui a faculdade da vontade, que é a terceira, digamos, faculdade interior que acontece a transformação na conversão. Ele fala o seguinte, que como a imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente, né? Ele diz que, entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus, né? Ou seja, o ser humano, por causa do pecado, aconteceu essa separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Até a palavra de Deus diz lá em Isaías que os nossos pecados eles fazem separação, eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E isso impactou diretamente a faculdade da vontade. Ou seja, porque a nossa vontade, por causa do pecado, não fica alinhado com a vontade de Deus. Para que nossa vontade fique alinhada com a vontade de Deus, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados, aceitamos a nosso Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, para que Ele nos transforme pelo seu amor e através dessa transformação, através do seu poder, nós venhamos alinhar a nossa vontade com a vontade do nosso Deus. E ele continua aqui dizendo que há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher decidir e mudar de vida, né? Há quem defenda nessa linha de que o homem, por causa do pecado, ele perdeu totalmente o livre-arbítrio. Mas, na verdade, nós não defendemos essa ideia, né? Nós acreditamos que com o auxílio da graça divina e com a ajuda do Espírito Santo, seja ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher decidir mudar de vida, decidir e mudar de fato, né? Então, a síntese do tópico 3 diz que as 3 faculdades interiores transformadas na conversão são a intelectual, que é o que nós estudamos, a das emoções e a da vontade, né? Que são as 3 que nós
que nós estudamos. E a conclusão ele fala que a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. A conversão à soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Então, nós vemos alguns passos muito importantes a respeito daquilo que aconteceu na vida de Saulo, sobre a sua conversão, sobre a sua transformação, sobre as mudanças que aconteceu ali na vida de Saulo. Nós vemos que ele foi um encontro real com Cristo e houve ali de fato uma transformação, houve ali de fato uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança de pensamento. Nós vemos ali que ele passou a se submeter à vontade de Deus, passou a se submeter àquilo que Deus queria que ele se submetesse. Ele passou a ser um servo de Deus, deixou de ser um perseguidor da igreja de Cristo e passou a ser um sofredor em prol das causas de Cristo, um perseguido por causa da obra redentora de Cristo, por causa da obra de Deus. E por causa de tudo aquilo que ele passou, muitas lições importantes nós aprendemos a respeito da vida de Paulo, e nós ainda iremos estudar em mais lições nos próximos domingos, que são os dias aqui da escola dominical. Ou seja, nós iremos estudar mais e mais pontos que foram muito importantes a respeito da vida do apóstolo Paulo. Então, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa provocar transformação e aprendizado na vida de todos vocês. Fiquem todos com Deus.